Bem-vindos. Hoje a gente vai entrar num verdadeiro campo de batalha de ideias. Com certeza. O material que temos aqui são os prefácios de uma obra que, assim, tentou fundar um continente novo. As Regras do Método Sociológico, de Émile Durkheim. Lá de 1894. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender por que a proposta dele de transformar o estudo da sociedade em uma ciência foi tão radical. Uhum. Porque, vamos ser sinceros, como é que se estuda cientificamente algo que a gente sente que já conhece tão bem? A nossa própria vida em grupo. Pois é. Durkheim basicamente chegou e disse, olha, vocês acham que sabem, mas não sabem de nada. E esse é o tom exato. Esses prefácios não são, introduções educadas. São manifestos. São manifestos, boa. Ele tá ali respondendo a uma avalanche de críticas e, no processo, ele tá desenhando uma linha bem clara na areia. Certo. De um lado, ele coloca a filosofia, a psicologia, o senso comum. Do outro, a nova ciência que ele quer criar, a sociologia. Entendi. Cada regra que ele propõe é um tiro disparado nessa guerra de ideias. É uma tentativa de dar para essa nova ciência um objeto de estudo e um método que ninguém pudesse questionar. Ele queria tirar do campo da opinião. Exato. E levar para o campo dos fatos. E ele não perde tempo com isso, né? A primeira provocação já é um soco no estômago do pensamento da época. É verdade. Ele diz que se a sociologia for só uma repetição do que todo mundo já pensa, então ela não serve para nada. Não tem valor científico. Nenhum. Pelo contrário, uma ciência de verdade tem que deixar a gente desconfortável. Tem que nos fazer enxergar o mundo de uma forma completamente nova. Uhum. E ele praticamente desafia o pesquisador, dizendo que fugir de um resultado inesperado, de um paradoxo, é um ato de covardia intelectual. É a primeira e talvez a mais importante regra não escrita. A coragem de ser contraintuitivo. Isso. E para fazer isso é preciso derrubar o maior ídolo de todos, o senso comum. Que é o mais difícil. É o mais difícil. Durkheim argumenta que a gente está tão mergulhado na vida social que as nossas opiniões, nossos preconceitos, nossos sentimentos, eles se disfarçam de verdades absolutas. Sim. O senso comum dá respostas prontas e fáceis para tudo. A proposta dele é um exercício brutal de distanciamento. É como se ele dissesse: para estudar a sociedade, você precisa, antes de mais nada, assumir a sua completa e total ignorância. Fingir que acabou de chegar de Marte. Exatamente. Fingir que está vendo tudo pela primeira vez. Ok, vamos analisar isso. É uma disciplina mental muito difícil essa de desconfiar do que parece óbvio. Muito. É como tentar enxergar a água sendo um peixe. E é aqui que ele joga a primeira bomba para provar o ponto dele. O exemplo do crime. Ah, o famoso exemplo do crime. Para qualquer processo comum, o crime é o quê? Uma doença, uma anormalidade, algo que precisa ser eliminado. Claro. Mas Durkheim chega e diz, não, o crime é um fenômeno social normal. Opa. Peraí, como assim normal? Ele está dizendo que o crime é bom? Que a gente tem que aceitar? Isso soa absurdo. E soava muito absurdo na época também. Foi um dos pontos que mais gerou polêmica. Imagino. Mas o fascinante aqui é entender o que ele quer dizer com o normal. Não tem nada a ver com o julgamento de valor, sabe? Não significa bom ou desejável. Certo. Para Durkheim, normal é um termo técnico quase estatístico. Significa que o crime é um fato observado em todas as sociedades conhecidas, em todos os tempos. Ah, entendi. Não existe sociedade sem crime. Exato. Uma sociedade sem crime, ele argumenta, seria uma monstruosidade. Uma monstruosidade, agora você me pegou. Como que a ausência de uma coisa ruim pode ser monstruosa? Pensa no que seria necessário para eliminar o crime por completo. Seria preciso que cada indivíduo da sociedade pensasse e sentisse exatamente da mesma forma. A consciência coletiva teria que ser tão esmagadoramente forte que anularia qualquer pingo de individualidade. Qualquer desvio. Qualquer desvio mínimo, qualquer pensamento original seria imediatamente classificado como crime. Seria uma sociedade de robôs, sem inovação, sem mudança. Nossa. O crime de Sócrates, por exemplo, foi ser um pensador independente. O crime de muitos heróis foi desafiar as normas do seu tempo. Ele até usa uma analogia com a dor.
que está no material. Sim, Ninguém em sã consciência gosta de sentir dor, mas um corpo que não sente dor é um corpo doente, que não recebe os alertas de que algo está errado. perfeito. A dor é o sintoma de que o corpo está vivo e reagindo. O crime, para Durkheim, funciona de maneira parecida. Como? A existência do crime força a sociedade a reagir, e essa reação, a indignação coletiva, o debate sobre as leis, a punição do culpado, é o que mantém a moralidade social viva e pulsante. Ah. É o que reafirma para todo mundo quais são as regras do jogo e por que elas importam. Uau! Então o insight aqui é brutal. Não é que o crime seja bom, mas a nossa reação a ele é o que costura o tecido social. Justamente. Uma sociedade que não se indigna mais com nada, que trata a violação de suas regras com indiferença, na visão dele, seria uma sociedade morta. Em decomposição. Exato. Isso muda tudo. Muda completamente. E essa lógica nos leva direto para a regra de ouro do método dele. A mais famosa e a mais incompreendida de todas. Que é? Os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Certo. E essa é outra que, à primeira vista, soa muito mal. Soa péssimo. Parece que ele está rebaixando a experiência humana, dizendo que a família, a religião, o Estado são objetos frios, inertes, tipo uma pedra. É uma visão bem desumanizante, não? Foi exatamente essa acusação que fizeram a ele. Mas ele se defende nos prefácios, explicando que a palavra coisa tem um sentido filosófico muito específico. Certo. Coisa não se opõe a ser vivo ou ser humano. Coisa se opõe à ideia. Coisa se opõe à ideia? Explica melhor. Uma ideia é algo que eu posso conhecer por introspecção, só pensando nela. Por exemplo, eu posso analisar minhas próprias emoções. Mas uma coisa é todo objeto de conhecimento que eu não consigo decifrar apenas com a força do pensamento. Ah, É algo externo que resiste à minha mente e que eu preciso observar, medir, experimentar para poder compreender. então, para ter certeza que eu entendi, tratar como coisa não é dizer que a sociedade é um objeto sem vida. Não. É uma postura, uma atitude do cientista. É admitir, eu não posso adivinhar o que é o Estado só sentado na minha cadeira. Eu preciso sair, coletar dados, observar o funcionamento dele como se fosse um fenômeno da natureza que eu não conheço. Exato. É quase um sinônimo para mistério a ser investigado. Perfeito é a melhor definição. Tratar os fatos sociais como coisas é, antes de tudo, um ato de humildade intelectual. Uhum. É se colocar na posição do físico ou do biólogo diante de um universo desconhecido. Ele diz que as causas que movem os grupos são tão complexas quanto, sei lá, quanto as leis da vida eram antes da biologia existir. Sim. Ele ataca diretamente os pensadores da sua época que, segundo ele, achavam que podiam deduzir toda a sociedade a partir de um único conceito, como a natureza humana. Para Durkheim, isso era arrogância, não ciência. E o argumento dele é muito poderoso. Ele pergunta, se a gente mal consegue entender as verdadeiras motivações das nossas ações mais banais, Pois é. quantas vezes a gente age por vaidade pensando que é generosidade? Muitas. Como a gente pode ter a pretensão de entender só com o pensamento as engrenagens de instituições complexas como o casamento ou o sistema econômico? Exato. Instituições que existem há séculos e envolvem milhões de pessoas. É um golpe fatal na filosofia social especulativa. Sim. Ele os acusa de construir sistemas magníficos no papel que não correspondiam a nada na realidade. Eram, nas palavras dele, mais uma expressão da mente do autor do que uma análise da sociedade. A ciência, para ele, começa quando a gente deixa os fatos falarem por si. Mesmo que o que eles digam nos contraria. Ok. A ideia de tratar os fatos como coisas externas a serem investigadas está mais clara. Mas eu ainda estou travado num ponto que parece uma contradição. Qual? Se a sociedade é feita de pessoas, de indivíduos como eu e você, como algo pode ser social e, ao mesmo tempo, externo a todas as pessoas? Onde é que essa coisa fica? Tá flutuando no ar? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o cerne da sociologia durkheimiana. Certo. E para explicar essa aparente contradição, ele usa analogias brilhantes.
Pensa na dureza do bronze. Bronze. O bronze é feito de cobre, estanho e chumbo. Individualmente, esses metais são relativamente moles. A dureza não está no cobre, não está no estanho, não está no chumbo. De onde ela vem? Da combinação. Ela surge da combinação, da fusão deles. É uma propriedade emergente, que existe no todo, mas não está nenhuma das partes isoladamente. Ah, boa. Ele também usa o exemplo da célula viva. Usa. Ela é feita de átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono. Nenhum desses átomos sozinho tem vida. Não. A vida não está no átomo. A vida é a propriedade que emerge da organização incrivelmente complexa desses átomos na estrutura da célula. Exatamente. A sociedade, para Durkheim, é um mesmo tipo de fenômeno. Ele a chama de uma síntese sui generis. Única em seu gênero. Isso. Quando os indivíduos se juntam, interagem, se comunicam por um longo tempo, dessa combinação emerge algo novo. E esse algo novo são... As crenças coletivas, os costumes, a moral, as leis. A língua que a gente fala, por exemplo, ela não está dentro do meu cérebro nem do seu. Ela existe na relação entre nós. É verdade. É uma realidade que tem uma vida própria, externa a cada falante individual. Ele estava tentando construir uma muralha entre a sociologia e a psicologia. E essa ideia de exterioridade é o tijolo principal. A mentalidade dos grupos não é a dos particulares. Ela tem suas leis próprias. Essa frase resume tudo. Certo, então essa força externa que emerge da vida em grupo, como a gente sente ela no dia a dia? Ele diz que ela exerce uma influência coercitiva. De novo, é uma palavra forte. Coerção me soa como violência, como uma ditadura. A sociedade é uma prisão? É uma coerção, mas assim, de um tipo muito particular. Não é a coerção de uma parede que te impede de passar. Ok. É uma força muito mais sutil, uma pressão moral. É a autoridade que a opinião pública tem sobre nós, o prestígio das tradições. Tipo a moda. Perfeito. Ninguém te aponta uma arma para usar um certo tipo de roupa, mas a pressão para se adequar é real e poderosa. Sim. Ou a linguagem. Eu sou obrigado a usar as palavras e as regras gramaticais do português para que você me entenda. Essa obrigação não é física, é social. É a coerção dos fatos sociais. É engraçado pensar nisso. Eu tento evitar usar certas gírias, mas depois de ouvir todo mundo usando, quando vejo, tô falando sem nem perceber. Entra pelos poros. A coerção é sutil, ela entra pelos poros. Exatamente. E aqui o texto do prefácio traz uma nuance fundamental que evita que a teoria dele se torne uma visão sombria da sociedade como uma jaula. E qual é? Ele diz que, ao mesmo tempo em que essas regras se impõem a nós, nós também aderimos a elas. Nós as amamos. O dever que a gente sente em seguir uma regra moral também vem acompanhado da sensação de que aquilo é o bem. É o certo a se fazer. A gente se sente constrangido, mas ao mesmo tempo encontra segurança naquilo. Segurança, identidade, propósito. Exato. É a grande dualidade. As regras nos limitam, mas também nos possibilitam. Isso. Sem as regras do xadrez, não existe jogo de xadrez, só um monte de peças soltas. As regras, por mais que restringam os movimentos, são o que criam a possibilidade do jogo. Essa é a analogia perfeita. E para amarrar tudo isso, Durkheim encontra a palavra que ele considera mais adequada para definir o objeto da sociologia. Que é? Instituição. Instituição. Ele chega a propor uma nova definição para a sua ciência. A sociologia é a ciência das instituições, de sua gênese e de seu funcionamento. E por instituição ele quer dizer praticamente tudo, certo? A família. Exatamente. O termo instituição engloba todas as crenças e todos os modos de conduta que são estabelecidos pela coletividade. A família, o sistema monetário, o Estado, o direito, a moral, os rituais religiosos. Até os costumes à mesa. Até os costumes à mesa. O que todas elas têm em comum é que nós as encontramos prontas ao nascer. Certo. Elas existem antes de nós e continuarão a existir depois de nós. E sozinhos, a gente tem um poder quase nulo de mudá-las. Elas são a própria matéria da vida social. Ok. Vamos juntar as peças. A jornada que ele nos propõe é radical. Muito. Começa com a exigência de abandonar o senso comum, de olhar para o mundo social com olhos de estrangeiro.
Uhum. Depois, nos diz para tratar esses fenômenos, as instituições, como coisas, como mistérios objetivos que existem fora de nós. Sim. E, finalmente, nos mostra que essas coisas têm um poder real, uma força coercitiva, que molda o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir, mesmo que a gente não perceba. E essa jornada toda tem um objetivo final: demolir o que ele chama de postulado antropocêntrico. Que é, A ilusão de que o ser humano é o centro do universo social, de que podemos moldar a sociedade como quisermos, apenas com a força da nossa vontade ou de um decreto. Ele diz que isso é pensamento mágico, não científico. parece um paradoxo. Ele está dizendo que, para ganhar algum tipo de agência ou controle sobre a sociedade, primeiro a gente precisa admitir que não tem controle nenhum. Exatamente esse o paradoxo. Ele argumenta que a humanidade só começou a dominar as forças da natureza, a eletricidade, as doenças, quando parou de tentar controlá-las com rezas e rituais E passou a estudá-las. e passou a estudá-las humildemente para entender suas leis próprias. Só depois de entender como um vírus funciona é que podemos criar uma vacina. Certo. O mesmo vale para a sociedade. É preciso primeiro renunciar à ilusão de controle absoluto para só então, quem sabe, ganhar alguma capacidade de intervir de forma mais consciente e eficaz. E isso nos deixa com uma última reflexão que o próprio Durkheim lança no final do segundo prefácio. Uhum. Ele admite que, embora as instituições nos moldem de fora, quando nós as absorvemos, nós as individualizamos. Damos a elas nosso sotaque, nossa marca pessoal. Sim, ele diz que não há conformismo social que não comporte toda uma gama de nuances individuais. Exato. Mas ele faz o alerta. O campo para essas variações é sempre limitado. É o equilíbrio tênue entre a estrutura social e a agência individual. Exato. E isso nos lança uma pergunta para continuar pensando. Se as instituições são tão poderosas, se as regras do jogo são tão definidas antes mesmo de a gente começar a jogar, qual é o verdadeiro espaço para a nossa individualidade e para a mudança? Até que ponto a gente pode colorir as regras do jogo social com o nosso toque pessoal antes de esbarrar num muro, num limite que a sociedade não nos permite ultrapassar?